José, Maria, Fernanda, João, vocês estão cansados de serem explorados pelas pessoas? Ou vocês se cansaram de explorar as pessoas? Nossas relações são baseadas em recompensas. Quem você é? Um tomador? Um doador? Ou um compensador? Adam Grant faz uma abordagem revolucionária sobre sucesso, generosidade e influência. Assista ou ainda, se preferir, escute esse videobook que nós preparamos com exclusividade para vocês. Sigam nosso canal, apoie com o seu like. Se faz sentido para você, deixe um comentário e ative as notificações. Você ainda nos encontra no Instagram como @motivactionoficial. Capítulo 2, Networking. Como os doadores, os tomadores e os compensadores constroem redes de relacionamentos. Todo ser humano precisa decidir se caminhará sob a luz do altruísmo criativo ou na escuridão do egoísmo destrutivo. Martin Luther King, ativista pelos direitos civis e ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Várias décadas atrás, um homem que começou a vida na pobreza realizou o sonho americano. De origem humilde, cresceu na área rural do Missouri, em uma casa sem água encanada. Para ajudar a família, o jovem faria longas jornadas de trabalho em fazendas e entregando jornais. Fez o curso superior na Universidade do Missouri, graduou-se com honras. Completou o mestrado e, por fim, o doutorado em economia. Dedicou-se ao serviço público, alistando-se na Marinha, e depois exerceu várias funções importantes no governo dos Estados Unidos. Daí, construiu a própria empresa, da qual foi CEO durante 15 anos. Ao se afastar, a empresa valia 110 bilhões de dólares. Com mais de 20 mil empregados em mais de 40 países. Durante 5 anos consecutivos, a revista Fortune considerou-a a empresa mais inovadora dos Estados Unidos e um dos 25 melhores lugares para se trabalhar no país. Quando lhe perguntaram sobre as razões de tanto sucesso, ele reconheceu a importância do respeito, de tratar os outros como gostaria de ser tratado, da integridade absoluta e afirmou: todos sabem que, pessoalmente, sigo um código de conduta muito rigoroso que orienta a minha vida. Esse homem constituiu uma fundação filantrópica familiar, doando mais de 2,5 milhões a mais de 250 organizações. E distribuía 1% do lucro anual da mega empresa a instituições de caridade. Tudo isso atraiu a atenção do ex-presidente George W. Bush, que o elogiou como um cara legal e uma pessoa generosa, até que foi indiciado. O nome dele é Kenneth Lay, mais lembrado como o principal vilão do escândalo da Enron, empresa que atuava nos setores de energia, commodities e como corretora de valores, com sede em Houston. Em outubro de 2001, a empresa perdeu 1,2 bilhão de dólares em patrimônio líquido, depois de divulgar prejuízo de 618 milhões de dólares no terceiro trimestre. A maior revisão de resultados na história dos Estados Unidos. Em dezembro, a Enron faliu, deixando 20 mil desempregados. Os investigadores descobriram que a Enron havia enganado os investidores ao divulgar falsos lucros e ao ocultar dívidas superiores a 1 bilhão de dólares.
além de manipular os mercados de energia na Califórnia e no Texas e de vencer licitações internacionais por meio de suborno de governos estrangeiros. Lei foi condenado por conspiração e fraude. Não se tem certeza até que ponto Lei realmente sabia das atividades ilegais da Enron, mas é difícil negar que ele era um tomador. Ainda que tenha parecido um doador para muitos observadores, não passava de um farsante, um tomador disfarçado. Lei se considerava no direito de usar os recursos da Enron em proveito próprio, conforme Bethany Macklin e Peter Eiland o descreveram no The Smartest Guy in the Room, livro que deu origem ao documentário Os Mais Espertos na Sala. Lei pegou empréstimos exorbitantes na empresa e obrigava seu pessoal a lhe servir lanches em bandejas de prata e em porcelanas chinesas. Uma secretária um dia tentou reservar um avião da Enron para um executivo em viagem de negócios, mas constatou que a família Lei estava ocupando 3 aviões da empresa em viagens pessoais. Em 1997 e 1998, a Enron pagou 4,5 milhões de dólares em comissões a uma agência de viagens de propriedades de uma irmã de Lei. De acordo com as acusações, ele vendeu mais de 70 milhões de dólares em ações pouco antes da falência, como que levando o tesouro do naufrágio. Esse comportamento já era previsível na década de 1970, quando ele trabalhava na Exxon. Um chefe escreveu uma carta de referência muito elogiosa à Lei, mas advertindo que talvez fosse muito ambicioso. Os observadores agora acreditam que já em 1987, na Enron Oil, Lei tenha aprovado e ajudado a ocultar as atividades de 2 operadores de mercado que haviam constituído 2 empresas de fachada e tinham roubado 3,8 milhões de dólares, disfarçando grandes prejuízos da empresa em operações de mercado. Quando as perdas foram descobertas, a Enron Oil divulgou prejuízos de 85 milhões de dólares. Lei, contudo, negou conhecimento e responsabilidade. Se alguém for capaz de afirmar que eu sabia, que se levante. De acordo com Macklin e Elkind, um operador começou a se erguer da cadeira, mas foi contido por 2 colegas. Como será que um tomador alcança tamanho sucesso? Ele conhecia pessoas. Ken Lay lucrou muito usando os recursos financeiros da empresa como se fossem próprios, mas grande parte do sucesso com que promoveu o crescimento da Enron foi conquistada à maneira antiga. Lay teceu uma rede de contatos influentes e explorou-a em benefício de si mesmo. Ele se revelou um mestre nisso desde o começo. Na faculdade, impressionou um professor de economia, Pinckney Walker, e iniciou sua ascensão aproveitando-se das conexões dele. O professor o ajudou a conseguir trabalho como economista no Pentágono e depois como assessor-chefe na Casa Branca, durante a administração Nixon. Em meados da década de 1980, Lay tornou-se presidente da Enron depois de planejar a mudança da empresa para Houston após uma operação de fusão. Ao consolidar seu poder, começou a paparicar manipuladores do poder político, capazes de defender os interesses da Enron. Colocou o irmão de Pinckney Walker, Charles, no conselho de administração e cultivou o relacionamento com George Bush pai, então candidato a presidente. Em 1990, Lay co-presidiu uma importante reunião de cúpula dos países industrializados para Bush, em Houston, encenando um espetáculo impressionante e encantando a multidão, que incluía a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, o chanceler alemão Helmut Kohl e o presidente francês François Mitterrand. Depois que Bush pai perdeu a reeleição para Bill Clinton, Lay se apressou em procurar um aliado,
um importante assessor do presidente eleito. Em pouco tempo, Lei jogava golfe com o novo presidente. Vários anos depois, George W. Bush chegou ao poder. Lei mais uma vez recorreu às suas ligações para fazer lobby pela desregulamentação do mercado de energia e conseguiu importantes posições no governo do Texas e na Casa Branca para seus aliados, influenciando as políticas públicas em favor da Enron. Em quase todas as fases da carreira, Lei foi capaz de melhorar drasticamente as perspectivas da empresa e as próprias, usando contatos privilegiados. Durante séculos reconhecemos a importância do networking. De acordo com Brian Uzi, professor de administração da Northwestern University, as redes de relacionamento oferecem 3 importantes vantagens: informações privilegiadas, habilidades variadas e poder. Ao desenvolver um forte networking, pode-se obter um acesso inestimável a informações, expertise e influência. Muitas pesquisas demonstram que pessoas com amplas redes de relacionamentos conseguem melhores avaliações de desempenho, são promovidas com mais rapidez e ganham mais dinheiro. E como essas redes se baseiam em interações e conexões pessoais, também servem como um laboratório poderoso para compreender o impacto dos estilos de reciprocidade sobre o sucesso. Como os indivíduos interagem nas redes de relacionamentos e quais são os propósitos delas? Por um lado, a própria noção de networking com frequência recebe uma conotação negativa. Quando conhecemos alguém que expressa entusiasmo por novas conexões, frequentemente ficamos pensando se a pessoa está agindo dessa maneira por estar realmente interessada em questões que serão benéficas para ambas as partes ou se simplesmente quer conseguir algo para proveito próprio. Em algum momento da vida, você já deve ter se sentido frustrado ao lidar com certos tipos astutos e cheios de lábia que se mostram simpáticos ao pedirem favores, mas que acabam apunhalando-o pelas costas ou apenas ignorando-o, depois de conseguirem o que queriam. Esse estilo manipulador de networking compromete todo o esforço como um exercício maquiavélico, uma atitude egoísta em que as pessoas fazem conexões com o único intuito de promover os próprios interesses. Por outro lado, os doadores e compensadores geralmente veem esse processo como uma maneira fascinante de se conectar com novas pessoas e ideias. Ao longo da nossa vida profissional e privada, acabamos conhecendo muitas pessoas e, como todos temos diferentes conhecimentos e recursos, faz sentido recorrer a elas em busca de ajuda, conselhos e recomendações. Isso suscita uma questão fundamental. As pessoas podem construir redes de relacionamentos com abrangência e profundidade usando diferentes estilos de reciprocidade? Ou será que certos estilos propiciam conexões mais produtivas? Neste capítulo, quero examinar como os doadores, os tomadores e os compensadores desenvolvem redes de relacionamentos basicamente distintas e por que suas interações dentro delas envolvem peculiaridades diferentes e produzem consequências diversas. Você verá como os doadores e os tomadores as constroem e as gerenciam conforme o próprio estilo. Aprenderá a identificar certas pistas que cada um deles deixa no percurso e até descobrirá como poderíamos ter reconhecido os tomadores da Enron 4 anos antes do colapso da empresa. Por fim, demonstrarei que, embora doadores e tomadores possam dispor de networking igualmente amplos, os doadores são capazes de produzir um valor muito mais duradouro por meio de suas redes. Em 2011, a revista Fortune conduziu uma extensa pesquisa para identificar as melhores pessoas em networking dos Estados Unidos. O objetivo era usar as redes sociais online para descobrir quem tinha mais conexões com as pessoas mais poderosas do país.
Os pesquisadores reuniram as listas das revistas Fortune, abrangendo os CEOs das 500 maiores empresas, as 50 pessoas mais inteligentes em tecnologia, as 50 mulheres mais poderosas e as 40 principais estrelas em ascensão no mundo dos negócios com menos de 40 anos. Em seguida, cruzaram esse roll de 640 indivíduos poderosos com todo o banco de dados do LinkedIn, rede social profissional que conta com mais de 250 milhões de usuários. O campeão estava conectado no LinkedIn a mais desses 640 manda-chuvas da Fortune que qualquer outro indivíduo no planeta. No total, suas conexões no LinkedIn eram superiores a 3.000, inclusive com o cofundador da Netscape, Mark Andreessen, o cofundador do Twitter, Evan Williams, a cofundadora do Flickr, Katerina Fake, o cofundador do Facebook, Dustin Moskovitz, e o cofundador do Napster, Sim Parker. Como você verá adiante, esse campeão de contatos extraordinário é um doador. Ainda que pareça um contrassenso, quanto mais altruísta for sua atitude, mais benefícios você extrairá dos relacionamentos, escreve o fundador do LinkedIn, Reid Hoffman. Ao se dispor a ajudar os outros, explica, você rapidamente reforça sua reputação e expande seu universo de possibilidades. Em parte, como explicarei, isso tem a ver com a maneira como as próprias redes de relacionamentos mudaram e continuam evoluindo. O cerne de minha pesquisa, no entanto, consiste em explorar como as motivações com que abordamos o networking determinam a força e a abrangência dessas conexões, além da maneira como a energia flui através delas, identificando os tomadores disfarçados de doadores. Se alguma vez você ficou na defensiva ao conhecer um colega, pode ter sido um ato involuntário. Ao percebermos a chegada de um tomador, assumimos uma atitude autoprotetora, fechando a porta de nossas redes de relacionamentos e contendo impulsos de confiança e ajuda. Para não bater com a cara na porta, muitos tomadores se tornam bons farsantes, agindo com generosidade para se infiltrarem em nossas conexões disfarçados de doadores ou compensadores. Por quase 2 décadas, isso funcionou para Ken Lay, cujos atos generosos e contribuições para a caridade fizeram com que as pessoas o vissem com bons olhos, abrindo portas para novos contatos e fontes de ajuda. Mas talvez seja difícil para os tomadores manter a fachada falsa em todas as suas interações. Ken Lay era charmoso ao se envolver com pessoas poderosas em Washington, mas muitos de seus colegas e subordinados detectaram a verdadeira personalidade dele. Um ex-empregado da Enron recordou: se você quisesse que Lay participasse de uma reunião, tinha que convidar alguém importante. Embora os tomadores costumem ser dominadores e controladores com os subordinados, são surpreendentemente submissos e solícitos com os superiores. Quando lidam com pessoas poderosas, tornam-se impostores convincentes. Como querem ser admirados por pessoas influentes, eles se esforçam ao máximo para serem charmosos e bajuladores. Como consequência, os indivíduos que são alvo de toda essa atenção especial tendem a formar ótimas impressões dos tomadores. 3 psicólogos alemães constataram que, quando estranhos se encontram pela primeira vez, os que causam a melhor impressão inicial são aqueles com senso de poder e tendência de manipular e explorar os outros. Os tomadores, em geral, fingem muito bem quando querem agradar. Em 1998, quando analistas de Wall Street visitaram a Enron, Lay convocou 70 empregados para atuarem como operadores de mercado,
na esperança de impressionar os analistas com o ritmo frenético das atividades na empresa, até pedindo aos atores que melhorassem o cenário com fotos pessoais, como se de fato aqueles fossem seus postos de trabalho. Durante o espetáculo, fingiam falar ao telefone como se estivessem comprando e vendendo energia. Esse é mais um sinal de que Lei era um tomador. Tinha obsessão por causar boa impressão para aqueles acima dele, mas pouco se importava com a maneira como era visto pelos subordinados. É como Samuel Johnson teria escrito: a melhor maneira de avaliar alguém é ver como trata as pessoas que não lhe podem oferecer absolutamente nada. Os tomadores podem subir na vida com bajulação, mas costumam cair ao menosprezar aqueles a quem não dão valor. Ao tentar impressionar os analistas de Wall Street, Lei explorou os empregados, obrigando-os a comprometer a própria integridade ao encenarem uma farsa. As pesquisas mostram que, ao se tornarem poderosas, as pessoas passam a se sentir mais fortes e mais confiantes, sujeitas a menos restrições e mais dispostas a expressar suas tendências naturais. Prestam menos atenção à maneira como são percebidas pelos demais, tanto ao lado quanto abaixo deles, e se consideram detentoras do direito de perseguir objetivos egoístas e reivindicar para si tanto valor quanto possível. Com o tempo, os maus tratos dispensados a colegas e a subordinados comprometem seus relacionamentos e sua reputação. Afinal, as pessoas, em sua maioria, são compensadoras. Seus valores centrais enfatizam a justiça, a igualdade e a reciprocidade. Quando os tomadores transgridem esses princípios, os compensadores, em suas redes de relacionamentos, se empenham em fazer justiça, conforme o princípio do olho por olho, dente por dente. Como exemplo, imagine que você esteja participando de um estudo famoso, liderado por Daniel Kahneman, psicólogo de Princeton, ganhador do Prêmio Nobel. Você está sentado diante de um estranho que recebeu uma nota de $10. A tarefa dele é lhe propor a divisão do dinheiro entre os dois. Você pode aceitar a proposta tal como é apresentada e ficar com parte do dinheiro ou rejeitá-la, situação em que ambos não recebem nada. É provável que os dois nunca mais se encontrem. O outro jogador atua como tomador e lhe propõe ficar com $8 e dar-lhe apenas 2. O que você faz? Em termos de lucro imediato, o racional é aceitar a proposta. Afinal, ficar com $2 é melhor que nada. Mas se você for como a maioria das pessoas, rejeitará a proposta. Preferirá sacrificar o dinheiro e punir o tomador por ser injusto, saindo com nada apenas para evitar que ele ganhe $8. Foi comprovado que a maior parte dos indivíduos nessa situação rejeita propostas com esse grau de assimetria, algo da ordem de 80% ou mais para o proponente. Por que punir os tomadores por serem desleais? O propósito não é se vingar do tomador por querer levar vantagem. Trata-se de justiça. Se você for compensador, também punirá o tomador por agir de maneira injusta com outras pessoas. Em outro estudo conduzido por Kahneman, os participantes tinham a escolha de dividir $12 em partes iguais com um tomador que já havia feito uma proposta injusta no passado ou dividir $10 também em partes iguais com um compensador que já tinha feito uma proposta justa no passado. Mais de 80% das pessoas preferiram dividir $10 equitativamente com o compensador, aceitando $5 em vez de 6, para evitar que o tomador recebesse $6. Novas pesquisas mostram que, quando são explorados pelos tomadores, as pessoas os punem, divulgando informações prejudiciais à reputação deles.
A fofoca representa uma forma de punição difundida, eficiente e barata, escrevem os cientistas sociais Matthew Finberg, Joy Cheng e Rob Windler. Ao receber as informações de que alguém tende a agir como tomador, podemos desconfiar e evitar a exploração. Com o passar do tempo, à medida que se espalha a má reputação, os tomadores acabam rompendo os laços existentes e queimando as pontes que os conectariam a novos relacionamentos. Quando a tendência espoliadora de quem foi revelada, muitos de seus antigos aliados, incluindo a família Bush, se afastaram dele. É como explica Wayne Baker, sociólogo e especialista em networking da Universidade de Michigan. Se criarmos redes de relacionamentos com a única intenção de conseguir algo, não seremos bem-sucedidos. Não podemos perseguir os ganhos das redes de relacionamentos. Os benefícios são consequências naturais da dedicação a atividades e relacionamentos significativos. Antes de nos empenharmos nos relacionamentos, porém, precisamos ser capazes de reconhecer os tomadores nas interações cotidianas. Para muita gente, o grande desafio do networking consiste em descobrir as motivações ou as intenções de um novo conhecido, sobretudo depois de termos visto que os tomadores podem ser muito hábeis em se apresentar como doadores quando detectam ganhos potenciais. Seu novo colega está de fato interessado em uma conexão autêntica ou simplesmente em busca de ganhos pessoais? Tem como fazer essa distinção? Felizmente, as pesquisas mostram que os tomadores deixam pistas. Em um estudo que se tornou referência, os professores de estratégia Arijit e Donald Hembrick pesquisaram mais de uma centena de CEOs em empresas de computação. Analisaram os relatórios anuais de cada empresa de um período de mais de 10 anos em busca de sinais de tomadores. O que encontraram mudaria para sempre a maneira como vemos a liderança. Suas conclusões indicam que poderíamos ter previsto o colapso da Enron já em 1997. Sem jamais ter conhecido Ken Lay pessoalmente nem ter examinado uma única demonstração financeira da empresa. Os indícios da queda da Enron estavam visíveis em uma única imagem, captada 4 anos antes da derrocada da Enron. Dê uma olhada nas 2 fotos dos CEOs a seguir, extraídas dos relatórios anuais das empresas. Ambos começaram a vida na pobreza, trabalharam na administração Nixon, fundaram suas empresas, tornaram-se CEOs ricos e doaram somas substanciais à filantropia. Você poderia dizer pelas fisionomias ou pelas roupas qual dos dois era um tomador? A foto da esquerda é de John Huntsman Sir, doador que conheceremos no capítulo 6. Tirado do relatório anual de 2006 da empresa dele. A da direita é de Ken Lay. Milhares de especialistas analisaram as demonstrações financeiras da Enron, mas não perceberam um fato importante. Uma imagem realmente vale mais que 1000 palavras. Se houvéssemos analisado com mais cuidado os relatórios da Enron, teríamos reconhecido os sinais de um tomador. Mas esses presságios não estão onde eu esperava encontrá-los. Não se situam no semblante nem no vestuário dos CEOs. No estudo de CEOs da indústria da computação, Arijit e Hembrick intuíram que os tomadores veriam a si mesmos como o sol do sistema planetário de suas empresas. Eles descobriram várias pistas de tomadores se exibindo no patamar mais elevado e também detectaram um indício nas entrevistas com os CEOs. Uma vez que tendem a ser egocêntricos, os tomadores se mostram mais propensos a usar pronomes singulares na primeira pessoa, como eu, me, mim, comigo, meu.
em comparação com pronomes plurais na primeira pessoa como nós, nos, conosco, nosso. No setor da computação, ao se referirem às empresas, 21% dos pronomes usados pelos CEOs na primeira pessoa estavam, em média, no singular. No caso de tomadores extremos, eram 39%. De cada 10 palavras que os CEOs tomadores proferiam referindo-se a si mesmos, 4 eram só sobre eles, não envolvendo mais ninguém. Outro indicador era a remuneração. Os CEOs tomadores ganhavam muito mais do que os outros altos executivos das suas empresas. No setor de computação, um típico CEO tomador recebia mais de 3 vezes o salário anual, mais as bonificações de qualquer outro gestor ou profissional da organização. A média do setor era até 1,5 vezes a remuneração do segundo executivo mais bem remunerado. Os CEOs tomadores também recebiam opções de ações e outras formas de remuneração não pecuniárias correspondentes a 7 vezes a do executivo imediatamente abaixo na escala de remuneração, em comparação com a média setorial de 2,5 vezes. A pista mais interessante, porém, estava nos relatórios anuais que as empresas preparavam para os acionistas a cada ano. A seguir estão os retratos de Ken Lay e a de John Hussman Sr., que mostrei antes, mas dessa vez dentro do contexto. A imagem da esquerda apareceu no relatório anual de 2006 da Hussman. A foto dele é mínima, ocupando menos de 10% da página. A foto à direita apareceu no relatório de 1997 da Enron e ocupa toda a página. Quando Harajit e Hambrick analisaram os relatórios anuais das empresas de computação, perceberam diferenças drásticas no destaque conferido à imagem dos CEOs. Em alguns relatórios anuais, nem havia foto deles. Em outros, viam-se fotos de página inteira. Você consegue adivinhar quem eram os tomadores? Para os CEOs tomadores, tudo se resume no eu. Uma grande foto é evidência de autoelogio, enviando a mensagem clara: sou a principal figura desta empresa. Mas será este realmente um indício de que alguém é um tomador? Para descobrir, Harajit e Hambrick pediram a analistas de segurança de dados especializados no setor de tecnologia da informação para classificar os CEOs, avaliando se cada um deles tinha um senso de ego inflado, que se refletia em sentimentos de superioridade e poder, assim como na necessidade constante de apreciação e admiração, gostando de se situar no centro das atenções, insistindo em ser alvos de demonstrações de respeito e cometendo atos que evidenciam exibicionismo e arrogância. As avaliações dos analistas apresentaram uma correlação quase perfeita com o tamanho das fotos dos CEOs. Naquele relatório de 1997 da Enron, os holofotes convergiam para Ken Lay. Das primeiras 9 páginas, 2 eram dedicadas a fotos de páginas inteiras do CEO e do então diretor de operações, Jeff Skilling. O padrão se manteve em 1998 e em 1999. Em 2000, Lay e Skilling foram transferidos para as páginas 4 e 5, com imagens menores. Havia 4 fotos diferentes de cada um, como em uma tira de filme. 3 das fotos de Lay eram praticamente idênticas, mostrando o sorriso sutil e confiante de um executivo que se considera especial. Ele morreu de ataque cardíaco antes da condenação. Até agora, vimos 2 maneiras diferentes de reconhecer os tomadores. Primeira, quando temos informações sobre reputação,
Percebemos que as pessoas tratam as outras em suas redes de relacionamentos. Segunda, quando temos condições de observar as ações dos tomadores e as pegadas deixadas por eles, podemos buscar sinais desse estilo de reciprocidade. Imagens engrandecedoras, conversas egocêntricas e grandes diferenças de remuneração entre o CEO e outros altos executivos são indícios confiáveis de que alguém é tomador. Em consequência de algumas mudanças drásticas no mundo desde 2001, esses sinais são identificados hoje com mais facilidades que em qualquer outra época. As redes de relacionamento se tornaram mais transparentes, oferecendo-nos novas janelas pelas quais a reputação pode ser devassada. A rede transparente. Em 2002, poucos meses depois do colapso da Enron, o cientista da computação Jonathan Abrams fundou o Friendster, criando a primeira rede social online do mundo. O Friendster permitia que as pessoas criassem seus perfis e difundissem seus contatos. Nos 2 anos seguintes, diferentes empresas lançaram outras redes sociais, como LinkedIn, MySpace e Facebook. Pessoas que não se conheciam passaram a ter acesso às conexões e reputações umas das outras. Em 2012, a população mundial chegou a 7 bilhões. Na mesma época, os usuários ativos do Facebook se aproximaram de 1 bilhão, ou seja, mais de 10% das pessoas de todo o mundo estavam conectadas ao Facebook. As redes sociais sempre existiram, escreveram os psicólogos Benjamin, Gregory e Halley. Mas, apenas recentemente, a internet ofereceu meios para que a sua explosão eletrônica, desde trocas triviais, passando pela busca do amor de sua vida, até a convocação para revoluções políticas, é através das redes de contatos que se difundem informações e recursos. Essas conexões online estimularam uma característica típica dos velhos tempos. Antes de as revoluções tecnológicas terem promovido as comunicações por telefone e por e-mail e as viagens de automóvel e avião, as pessoas mantinham uma qualidade relativamente gerenciável de laços sociais em círculos transparentes, estreitamente conectados. Dentro dessas redes de relacionamento isoladas, era mais fácil levantar informações sobre reputações e observar os sinais do estilo de reciprocidade. À medida que os meios de comunicação e de transporte avançaram e as populações cresciam, as interações se tornavam mais dispersas e anônimas. As reputações e os sinais ficaram menos visíveis. Foi por isso que Ken Lay conseguiu ocultar boa parte de sua expoliação. À medida que se deslocava entre posições e organizações, seus contatos nem sempre tinham acesso fácil uns aos outros. E as novas pessoas que entravam em sua rede de relacionamentos não possuíam muitas informações sobre a reputação dele. Na Enron, essas ações espontâneas não eram documentadas no YouTube, transmitidas pelo Twitter, catalogadas com facilidade numa pesquisa do Google, nem postadas anonimamente em blogs internos ou na internet da empresa. Agora é muito mais difícil para os tomadores encenarem a farsa, ludibriando os outros e induzindo-os a considerá-los doadores. Na internet, podemos levantar informações sobre a reputação de nossos contatos, acessando bancos de dados públicos e analisando suas conexões. E não mais precisamos vasculhar os relatórios anuais das empresas para identificar os tomadores, uma vez que os sinais reveladores, em seus muitos tamanhos e formas, são abundantes nos perfis das redes sociais. Pistas minúsculas, como palavras e fotos,
podem denunciar indícios profundos a nosso respeito. Além disso, as pesquisas sugerem que as pessoas comuns podem identificar os tomadores apenas vendo seus perfis no Facebook. Em um estudo, os psicólogos pediram aos participantes que respondessem um questionário cujos resultados mediam até que ponto eram tomadores. Depois solicitaram a desconhecidos que visitassem as páginas dos participantes no Facebook e apontassem os tomadores. Seu índice de acertos foi impressionante. Os tomadores postavam informações consideradas mais egocêntricas e que os promoviam mais. Transcreviam citações julgadas arrogantes. Também tinham muito mais amigos no Facebook, acumulando conexões superficiais para alardear suas realizações e para preservar contatos capazes de render favores, além de publicarem fotos mais enaltecedoras de si mesmos. Howard Lee, ex-chefe da filial do Groupon no sul da China, se inclui entre as pessoas que usam cada vez mais as mídias sociais para detectar tomadores. Nas constatações de vendedores, muitos dos candidatos se mostravam agressivos, dificultando que ele distinguisse tomadores de outros que eram meramente gregários e motivados. Lee se entusiasmou por um candidato que tinha um currículo brilhante, se destacava na entrevista e apresentara referências convincentes. Mas o candidato poderia estar representando. Conversar com alguém durante 1 hora lhe oferece apenas uma ideia vaga, a ponta do iceberg, pensou Lee, e as referências foram escolhidas por ele mesmo. Um tomador encontraria com facilidade alguns chefes dispostos a passar boas recomendações. Com isso em mente, Lee acessou as redes LinkedIn e Facebook e encontrou um amigo em comum, que compartilhou algumas informações perturbadoras sobre o candidato. Ele parecia ser um tomador e exercia forte influência. Se foi inflexível numa empresa, será que quero realmente trabalhar com ele? Lee acha que as redes sociais online revolucionaram o processo de seleção do Groupon. Hoje, já não preciso procurar o RH de uma empresa para saber sobre a reputação de alguém. Todos estão extremamente conectados. Depois que passam pela avaliação técnica, verifico os seus perfis no LinkedIn e no Facebook. Às vezes temos amigos em comuns, ou frequentamos a mesma escola, ou algum membro da minha equipe o conhece, explica Lee. Quando suas conexões e sua reputação são visíveis para o mundo, é mais difícil alcançar sucesso duradouro na condição de tomador. Em 1999, Rifkin cofundou a Know-How, startup de software, com CohitCare, com o objetivo de ajudar outras empresas a gerenciar informações de maneira mais eficiente e lucrativa. A Know-How completou 1 década de sucesso, depois de captar mais de 50 milhões de dólares em investimento. Em 2009, ainda na casa dos 30 anos, Rifkin anunciou sua aposentadoria. Conheci Rifkin ao percorrer as conexões no LinkedIn de David Hornick, o investidor de risco que você conheceu no capítulo anterior. Quando acessei o perfil de Rifkin, vi que ele estava deixando a aposentadoria para lançar uma startup chamada PandaWay, com o propósito de criar um registro público permanente das informações trocadas pelas pessoas. Como Rifkin é um defensor convicto da transparência nas redes, fiquei curioso para ver como eram suas próprias redes. Assim, fiz o que é extremamente comum no mundo conectado. Fui ao Google e digitei Adam Rifkin. Ao descer a barra de rolagem da busca, a 16ª ocorrência atraiu minha atenção.
dizia que Adam Rifkin era a pessoa com o melhor networking segundo a Fortune. O mundo dá voltas. Em 2011, Adam Rifkin tinha mais conexões no LinkedIn com as 640 pessoas mais poderosas das listas da Fortune que qualquer outro ser humano. Ele superava nomes como Michael Dell, o bilionário fundador da Dell, e Jeff Weiner, CEO da LinkedIn. do LinkedIn. Fiquei surpreso com o fato de um programador nerd, tímido e recluso ter construído uma rede que inclui os fundadores de empresas como Facebook, Netscape, Napster, Twitter, Flirthalf.com. Adam Rifkin construiu uma rede de relacionamentos atuando como doador de boa-fé. Minhas conexões se desenvolveram aos poucos. Na verdade, um pouco a cada dia, por meio de pequenos gestos e atos de gentileza ao longo de muitos anos, explica Rifkin. Minhas conexões se desenvolveram aos poucos. Na verdade, um pouco a cada dia, por meio de pequenos gestos e atos de gentileza ao longo de muitos anos, explica Rifkin, com o desejo de melhorar a vida das pessoas com quem me relaciono. Desde 1994, Rifkin se destaca como líder de uma ampla variedade de comunidades na internet, empenhando-se diligentemente em fortalecer as relações e em ajudar as pessoas a resolver conflitos online. Como cofundador com Joyce Park da startup Wrinkle, Rifkin desenvolveu aplicativos que foram usados mais de 500 milhões de vezes por mais de 36 milhões de pessoas no Facebook e no MySpace. Apesar da popularidade, Rifkin não estava satisfeito. Se você vai atrair dezenas de milhões de pessoas para usar seu software, realmente precisa fazer algo importante. Alguma coisa que mude o mundo, diz. Sinceramente, eu gostaria de ver mais gente ajudando o próximo. Assim, ele decidiu fechar a Wrinkle e tornar-se doador em tempo integral, oferecendo ampla orientação a startups e ligando engenheiros e empreendedores a executivos em grandes empresas. Para tanto, em 2005, Rifkin e Joyce Park fundaram a 106 Miles, rede profissional com a missão social de educar engenheiros empreendedores por meio do diálogo. Essa rede arregimentou mais de 5.000 empreendedores que se encontram 2 vezes por mês para ajudar uns aos outros a aprender e a alcançar o sucesso. Essa abordagem produziu grandes resultados, não só para Rifkin, mas também para os que ele orientou ao longo do caminho. Em 2001, Rifkin era grande fã do Blogger, serviço pioneiro na publicação de blogs. O Blogger ficou sem dinheiro e Rifkin propôs um contrato ao fundador da empresa para que ele prestasse alguns serviços à sua primeira startup, a Know-How. Resolvemos contratá-los porque queríamos que o Blogger sobrevivesse, diz Rifkin. O dinheiro do contrato ajudou o fundador a manter o serviço de blogs e a cofundar outra empresa, denominada Twitter. Várias outras pessoas fecharam contratos com Evan Williams para que a empresa dele continuasse viva, reflete Rifkin. Você nunca sabe os caminhos que alguém vai tomar. Não se trata apenas de construir a própria reputação, mas de fato de ajudar outras pessoas. Quando Rifkin despontou como a pessoa com o melhor networking segundo a Fortune, a autora da matéria, Jéssica Sambora, riu alto. Como não poderia deixar de ser? Eu já o conhecia. Alguém indicou o nome dele para uma reportagem que eu estava escrevendo sobre produtos virtuais e redes sociais. Jéssica, que hoje trabalha no Facebook, diz que Rifkin é um perfeito networker.
que não chegou aonde chegou por ambição desmedida e calculismo. As pessoas confiam nele. Ao se mudar para o Vale do Silício, Rifkin sentiu que doar-se era a maneira natural de sair da concha. Como um programador nerd muito tímido, o conceito de rede foi meu guia. Diz: quando você não tem nada, qual é a primeira providência a tomar? Tenta estabelecer conexões e desenvolver relacionamentos que lhe deem a oportunidade de fazer algo pelos outros. Em setembro de 2012, 49 pessoas haviam escrito recomendações de Rifkin no LinkedIn, e nenhum atributo é mencionado com mais frequência do que sua generosidade. Um compensador teria retribuído recomendações às 49 pessoas e talvez também distribuísse outras não solicitações em alguns contratos importantes, na esperança de que também lhe retribuíssem. Mas Rifkin dá 5 vezes mais do que recebe. No LinkedIn, escreveu recomendações detalhadas de 265 pessoas. O estilo de networking de Rifkin, que exemplifica como os doadores tendem a abordar as redes de relacionamentos, contrasta com a maneira como os tomadores e compensadores desenvolvem suas conexões e extraem valor delas. O fato de Rifkin dar muito mais do que recebe é um ponto importante. Os tomadores e compensadores também doam no contexto de redes de relacionamentos, mas tendem a fazê-lo de maneira estratégica, com expectativa de retorno pessoal superior ou igual ao valor de suas contribuições. Ao se relacionarem, os tomadores e os compensadores costumam se concentrar em quem pode ajudá-los no futuro próximo, determinando assim o que, onde e como doam. As ações deles exploram uma prática comum em quase todas as sociedades, que consiste em seguir o padrão de reciprocidade. Você coça minhas costas e eu coço as suas. Se você me ajudar, sinto que tenho uma dívida e me sinto obrigado a retribuir. De acordo com o psicólogo Robert Cialdini, autor de As Armas da Persuasão, as pessoas podem explorar esse padrão de reciprocidade dando o que querem receber, em vez de apenas retribuir favores de maneira reativa a quem já os ajudou. Os tomadores e os compensadores muitas vezes prestam favores de maneira proativa a pessoas de cuja ajuda podem precisar no futuro. Como resume Keith Ferrazzi no livro Nunca Almoce Sozinho, é melhor dar antes de receber. Ken Lay vivia conforme esse princípio. Tinha um jeito todo especial de prestar favores não solicitados para que pessoas importantes se sentissem compelidas a retribuir. Empenhava-se ao máximo para acumular créditos com poderosos a quem pudesse recorrer mais tarde. Em 1994, George W. Bush era candidato a governador do Texas. Bush era o azarão, mas, fosse como fosse, Lay lhe fez uma doação de $12.500, assim como sua mulher. Depois que Bush foi eleito governador, Lay apoiou um de seus programas de alfabetização. Praticava o toma lá da cá, ajudando Bush para que este apoiasse a desregulamentação das empresas de serviços públicos. Em uma carta, Lay insinuou sutilmente a disposição de continuar retribuindo. Se Bush o ajudasse a realizar seus objetivos, diga-me o que a Enron pode fazer de útil, não só para a aprovação das leis de reestruturação do setor elétrico, mas também para a efetivação do restante de sua agenda legislativa. A reciprocidade é um padrão poderoso, mas acarreta duas desvantagens, que contribuem para o cuidado com que muita gente aborda o networking. O primeiro inconveniente é que as pessoas que recebem o favor muitas vezes se sentem manipuladas.
Dan Weinstein, consultor de marketing da Resource Systems Group, observa que algumas das maiores empresas de consultoria gerencial reservam camarotes nos grandes eventos esportivos. Quando oferecem ingressos aos clientes, estes sabem que elas estão agindo assim, pelo menos em parte, com o intuito de receber algo em troca. Se os favores são prestados com implicações expressas ou tácitas, as interações podem produzir mal-estar, mais parecendo uma transação comercial que um relacionamento significativo. Você realmente pretende me ajudar ou só está querendo me deixar em dívida para pedir um favor no futuro? Aparentemente, Ken Lay causou essa impressão em George W. Bush. Quando era candidato a governador, este pediu a Lay que presidisse uma de suas campanhas financeiras. Na época, por não achar que Bush tinha chances de vencer, Lay declinou do convite, alegando que já estava atuando em um conselho de negócios para um democrata. Como prêmio de consolação, fez a doação de $12.500. Até que, mas para o fim da campanha, quando parecia que Bush tinha uma boa chance de vencer, Lay rapidamente fez outra doação de $12.500. Embora Lay acabasse doando mais para Bush que para a democrata, a decisão de fazê-lo apenas quando se tornara estratégico deixou uma mácula irreparável no relacionamento, o que o relegou para sempre à periferia do círculo íntimo de George W. Bush. Escreveu um jornalista citando informantes segundo os quais Lay abrira uma distância entre eles que nunca foi superada. Bush jamais convidou Lay a se hospedar na Casa Branca, como fizera seu pai. Quando estourou o escândalo da Enron, Lay procurou numerosos políticos em busca de ajuda, mas Bush não foi um deles. O relacionamento não era forte o bastante. Um segundo inconveniente da reciprocidade afeta principalmente os compensadores. Estes tendem a construir redes de relacionamentos menores que a dos doadores, que se empenham ativamente em ajudar uma variedade mais ampla de pessoas e que as dos tomadores, que, em geral, se esforçam para ampliar suas conexões a fim de compensar os contatos queimados em transações anteriores. Para o cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, os compensadores se limitam a trocas nas quais seus benefícios imediatos são pelo menos tão grandes quanto os que oferecem. Quando se insiste no "toma lá, dá cá", ao ajudar os outros, as redes de relacionamentos acabam sendo muito mais estreitas. Ao deparar com a expectativa de receber, os compensadores direcionam suas doações para pessoas que consideram capazes de ajudá-los. Afinal, se você não se beneficia com a retribuição de seus favores, qual é a vantagem de ser um compensador? À medida que as desvantagens do toma lá da cá se acumulam, limitam tanto a quantidade quanto a qualidade das redes de relacionamentos desenvolvidas pelos tomadores e pelos compensadores. Essas limitações, em última instância, decorrem da miopia com que os tomadores e os compensadores veem as redes. Ao assumirem premissas precipitadas e rigorosas demais sobre quem será capaz de lhes oferecer mais benefícios nas trocas. A abordagem do doador é mais abrangente, ampliando o espectro de recompensas potenciais, mesmo que esses retornos não sejam o principal fator de motivação. Ao conhecer outras pessoas, diz Guy Kawasaki, conselheiro da Apple e um dos maiores especialistas mundiais nas áreas de tecnologia e marketing. Não importa quem sejam, você sempre deve se perguntar: como posso ajudá-las?
Em alguns casos, a consequência talvez seja investir mais do que devia em algumas pessoas, mas, como aprendeu Adam Rifkin, nem sempre podemos prever quem pode nos ajudar. Despertando os gigantes adormecidos. Em 1993, um estudante universitário chamado Graham Spencer se associou a 5 amigos para construir uma startup de internet. Spencer era um engenheiro de computação tímido e introvertido, com obsessão por revistas em quadrinhos. Spencer e os amigos fundaram juntos o Excite, portal e buscador de web que rapidamente se tornou um dos sites mais populares. Em 1998, o Excite foi comprado por 6,7 bilhões de dólares, beneficiando principalmente Spencer, como maior acionista e diretor de tecnologia. Em 1999, pouco depois de vender o Excite, ele recebeu um e-mail inesperado de Adam Rifkin pedindo-lhe conselhos sobre uma startup. Eles não se conheciam, mas mesmo assim, Spencer se dispôs a conversar com um empreendedor. Depois de se reunirem, Spencer apresentou Rifkin a um investidor de risco que acabou financiando sua startup. Como Rifkin teve acesso a Spencer? E por que Spencer se deu ao trabalho de ajudar Rifkin? No começo de 1994, 5 anos antes de pedir ajuda a Spencer, Rifkin se apaixonou por uma banda desconhecida. Para ajudá-la a conquistar popularidade, recorreu às suas habilidades em computação e criou um site para fãs, hospedado no servidor do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech. A página vingou, centenas de milhares de pessoas a visitaram e a banda disparou do anonimato para o estrelato. O nome da banda? Green Day. O site para fãs criado por Rifkin se tornou tão popular na aurora da internet comercial que, em 1995, os empresários do Green Day o procuraram para saber se poderia assumir o site e transformá-lo na página oficial da banda. Respondi: ótimo, é todo de vocês. Lembra-se Rifkin. No verão anterior, em 1994, milhões de pessoas haviam visitado o site de Rifkin. Um dos visitantes, um fã sério de punk rock, achou que o Green Day fazia realmente era música pop. Ele procurou Rifkin por e-mail para lhe mostrar o que era um verdadeiro punk rock. O fã era ninguém menos que Graham Spencer, que comentou que quem buscasse punk rock na internet deveria encontrar mais que menções ao Green Day. Quando Rifkin leu o e-mail, não tinha ideia de que Spencer algum dia poderia ajudá-lo. Só muito mais tarde veio a saber que ele tinha acabado de fundar o Excite. Um tomador ou um compensador teria ignorado o e-mail. Como doador, porém, a inclinação natural de Rifkin foi ajudar Spencer a contribuir para divulgar o punk rock e para que as bandas iniciantes construíssem uma base de fãs. Assim, Rifkin desenvolveu uma página separada no site de fãs do Green Day, com links para bandas sugeridas por Spencer. Uma das máximas de Rifkin é: acredito na força dos laços fracos. É uma homenagem a um estudo clássico de Mark Granovetter, sociólogo de Stanford. Laços fortes são os nossos amigos e colegas íntimos, as pessoas em que realmente confiamos. Laços fracos são os nossos conhecidos. Testando a suposição comum de que recebemos mais ajuda de nossos laços fortes, Granovetter pesquisou pessoas em atividades técnicas e gerenciais que haviam mudado de emprego recentemente. Quase 17% delas souberam do novo emprego por meio de laços fortes. Os amigos e os colegas de confiança lhes deram muitas dicas proveitosas.
Por mais incrível que pareça, no entanto, os maiores benefícios tendiam a ser produzidos pelos laços fracos. Quase 28% tomaram conhecimento do novo emprego por meio dessas conexões menos intensas. Os laços fortes geram vínculos, mas os fracos atuam como pontes, fornecem um acesso mais eficiente a novas informações. Nossos laços fortes tendem a transitar nos mesmos círculos sociais e a saber das mesmas oportunidades que já identificamos. Os laços fracos são mais propensos a abrir caminho para diferentes redes de relacionamentos, facilitando descobertas originais. Eis, porém, um complicador. É difícil pedir ajuda aos laços fracos. Embora sejam o atalho mais rápido para dicas diferentes, nem sempre nos sentimos à vontade para procurá-los. A falta de confiança mútua entre desconhecidos cria uma barreira psicológica. Doadores como Adam Rifkin, porém, descobriram uma brecha. É possível conseguir o melhor dos dois mundos, a confiança dos laços fortes associada às novas informações dos laços fracos. O segredo é se reconectar. E essa é uma das principais razões por que os doadores são bem-sucedidos a longo prazo. Depois que Rifkin criou os links de punk rock no site do Green Day para Spencer, em 1994, o Excite decolou e Rifkin retomou a pós-graduação. Perderam o contato durante 5 anos. Quando Rifkin estava de mudança para o Vale do Silício, resgatou a antiga sequência de e-mails e escreveu para Spencer. Talvez você não se lembre de nossa troca de e-mails há 5 anos. Sou o cara que alterou o site do Green Day. Estou criando uma empresa e indo para o Vale do Silício, mas não conheço muita gente por lá. Você topa se encontrar comigo e me dar alguns conselhos? Rifkin não estava sendo compensador. Quando ajudou Spencer, não o fez com segundas intenções, esperando receber algo em troca. 5 anos depois, entretanto, ao precisar de ajuda, procurou-o com um pedido autêntico. Spencer ficou feliz por poder ajudar e combinaram um encontro num café. No segundo encontro, Spencer o apresentou a um investidor de risco. Uma sucessão de acontecimentos totalmente inesperados em 1994 levou a um novo contato com ele por e-mail em 1999, o que possibilitou a constituição da minha empresa no ano de 2000. Lembra-se Rifkin. Abre aspas. Os doadores têm sorte. Fecha aspas. Há razões, no entanto, para acreditar que o que Rifkin chama de sorte é, de fato, um padrão de reação previsível da maioria das pessoas em relação aos doadores. Há 30 anos, o sociólogo Fred Goldner escreveu sobre o que significa experimentar o oposto da paranoia, pronoia. De acordo com o emérito psicólogo Brian Little, pronoia é a crença delirante de que as pessoas estão tramando para o seu bem-estar ou dizendo coisas agradáveis a seu respeito sem você saber. Para os doadores, o delírio pode ser realidade. E se as pessoas realmente estiverem se aliando para promover o sucesso de doadores como Adam Rifkin? Em 2005, quando Rifkin estava formando a Wrinkle com Joyce Park, eles não tinham escritório próprio e trabalhavam na cozinha de Rifkin. Um colega se prontificou a apresentar Rifkin a Reid Hoffman, que havia fundado recentemente o LinkedIn, na época com menos de 50 empregados. Hoffman se encontrou com Rifkin e Joyce num domingo e lhes ofereceu mesas de graça no LinkedIn, instalando-os no coração do Vale do Silício. No verão de 2005, uma das empresas vizinhas era o YouTube.
que reconhecemos ainda no início, antes de realmente decolar, diz Rifkin. A experiência de Rifkin lança uma nova luz sobre a expressão, abre aspas, tudo que vai, volta, fecha aspas. Esses momentos kármicos geralmente podem ser atribuídos ao fato de que a missão dos compensadores é fazê-los acontecer. Da mesma maneira como sacrificam os próprios interesses para punir os tomadores que atuam com egoísmo. Os compensadores também fazem de tudo para recompensar deliberadamente quem é generoso com eles. Quando Adam Rifkin ajudava as pessoas de suas redes de relacionamentos, os compensadores achavam mais do que justo contribuir para a satisfação de quem lhes fizera bem. Como seria de esperar, Rifkin usou seu novo acesso ao LinkedIn para promover o bem-estar de outras pessoas de sua rede de relacionamentos, recomendando engenheiros para empregos na startup. Numa quarta-feira à noite, em maio, encontrei Rifkin em um bar em Redford City, onde estava acontecendo uma reunião dos 106 Miles. Rifkin chegou com um enorme sorriso e, imediatamente, foi cercado por um grupo de empreendedores. À medida que outras dezenas chegavam ao bar, Rifkin me contava as histórias de cada um deles, uma proeza para alguém que recebe mais de 800 e-mails todos os dias. O segredo dele era ilusoriamente simples. Fazia perguntas pertinentes e ouvia com extrema paciência. No começo da noite, Rifkin perguntou a um empreendedor sobre a empresa dele, e o empreendedor falou durante 15 minutos sem parar. Embora o monólogo pudesse parecer cansativo, Rifkin em nenhum momento se mostrou desinteressado. "Você precisa ajuda em quê?", perguntou. E o empreendedor respondeu que procurava um programador especializado em uma linguagem de computação pouco difundida. Rifkin começou a vasculhar seus arquivos mentais e recomendou alguns candidatos. Mais tarde, na mesma noite, um dos candidatos indicados apareceu no bar e Rifkin os apresentou. Embora a multidão aumentasse, ele ainda encontrou tempo para conversas pessoais com todos. Quando novos membros o procuravam, quase sempre passava de 15 a 20 minutos conhecendo-os, descobrindo o que os motivava e indagando como poderia auxiliá-los. Muitos ali eram estranhos para ele, mas, da mesma maneira como ajudara Graham Spencer 18 anos antes, sem pensar duas vezes, ele se incumbia de lhes recomendar clientes, procurar trabalhos para eles, conectá-los com potenciais cofundadores e lhes oferecer conselhos para a solução de problemas em suas empresas. Sempre que se doava assim, criava uma nova conexão. Mas será realmente possível manter todos esses contatos? Laços latentes. Por manter uma rede de relacionamentos tão ampla, Adam Rifkin também possui um número crescente de laços latentes. Pessoas que via com frequência ou que conhecia bem, mas com as quais acabou perdendo contato. De acordo com os professores de administração Daniel Levin, George Walter e Keith Murnaghan, os adultos acumulam milhares de relacionamentos ao longo da vida, mas, antes da internet, mantinham ativos não mais que 100 ou 200 em dado momento. Nos últimos anos, esses professores têm pedido a executivos que façam algo que detestam: reativar os laços latentes. Quando um deles ouviu a incumbência, protestou. Abre aspas. "Se os laços ficaram inativos, não foi à toa. Por que eu procuraria alguém que não vejo há anos?" Fecha aspas. Mas as evidências contam uma história diferente. Em um estudo,
Levin e seus colegas sugeriram a mais de 200 executivos que reativassem laços que estavam latentes havia no mínimo 3 anos. Cada executivo procurou 2 ex-colegas e pediu conselhos sobre um projeto de trabalho em andamento. Em seguida, avaliou a orientação recebida, até que ponto ela o ajudou a resolver os problemas e a obter indicações úteis. Também julgou as sugestões de 2 candidatos ativos para o mesmo projeto. Para surpresa geral, os executivos consideraram as recomendações dos laços latentes mais valiosas que as dos contatos ativos. Por quê? Os laços latentes fornecem mais informações novas que os contatos ativos. Nos últimos anos, embora distantes, os laços latentes estiveram expostos a ideias e perspectivas distintas, enquanto os contatos ativos, mais provavelmente, compartilharam os mesmos conhecimentos e ponto de vista. Um executivo observou: antes de procurá-los, achava que não teriam muito a oferecer além do que já sabia. Mas eu estava errado. Fiquei muito surpreso com as sugestões inovadoras deles. Os laços latentes oferecem acesso às novas informações de que também dispõem os laços fracos, mas sem o desconforto. Restabelecer contatos inativos não é como começar um relacionamento a partir do nada, explicam Levin e seus colegas. Ao se reconectarem, as pessoas ainda têm o sentimento de confiança. Um executivo relatou: eu me sentia à vontade, não precisava adivinhar quais eram as intenções da outra parte. A confiança mútua que construímos anos atrás fez nossa conversa fluir. A reativação de um laço latente exigia de fato menos bate-papo, uma vez que já existia uma base comum. Nesse caso, os executivos não precisavam investir na construção dos alicerces, como acontecia com os laços fracos. Levin e colegas pediram a outro grupo composto de mais de 100 executivos que identificassem 10 laços latentes e os reativassem. Depois, teriam que classificar o valor das conversas daí resultantes. Resultado: todas se mostraram igualmente valiosas e não houve diferenças de classificação. Os executivos obtiveram tanto valor com a 10ª escolha quanto com a primeira. Quando precisamos de novas informações, rapidamente podemos ficar sem laços fracos. Mas não podemos esquecer que temos uma grande reserva de laços latentes. Quanto mais velhos ficamos, mais laços latentes acumulamos e mais valiosos eles se tornam. Levin descobriu que pessoas na casa dos 40 ou dos 50 anos recebiam mais dicas valiosas com a reativação de laços latentes que as pessoas na casa dos 30, que, por seu turno, se beneficiavam mais do que as pessoas na casa dos 20. Os laços latentes são o valor negligenciado de nossas redes de relacionamentos e os doadores desfrutam de uma nítida vantagem sobre os tomadores e compensadores na liderança dos benefícios deles. Para os tomadores, reativar os laços latentes é um desafio. Se estes forem também tomadores, suspeitarão das intenções da iniciativa e se protegerão contra a exploração, retendo novas informações. Se forem compensadores, tenderão a punir os tomadores. Se forem doadores inteligentes, como veremos mais adiante, eles não se mostrarão muito dispostos a ajudar os tomadores. E, evidentemente, se a tendência egoísta dos tomadores tiver sido a causa da inatividade do laço, talvez seja impossível reativar o relacionamento. Os compensadores têm muito mais facilidade em se reconectar, mas
Em geral, eles se sentem pouco à vontade em buscar ajuda por causa da fidelidade à norma da reciprocidade. Ao pedirem um favor, sentem que serão obrigados a retribuir. Se já estiverem devendo ao laço latente, será ainda mais difícil pedir. E, para muitos compensadores, os laços latentes não acumulam grandes reservas de confiança, uma vez que envolveram mais trocas circunstanciais que relacionamentos significativos. De acordo com especialistas em networking, a reconexão é uma experiência totalmente diferente para os doadores, sobretudo em um mundo conectado. Eles acumularam antecedentes de generosidade ao compartilhar conhecimentos, ensinar habilidades e ajudar na busca de oportunidades, sem se preocupar com o que receberiam em troca. Razão porque nos sentimos felizes em ajudá-los quando voltam a nos procurar. Hoje, Adam Rifkin passa menos tempo se relacionando com novas conexões que no começo da carreira, concentrando-se, em vez disso, no número crescente de laços latentes. Agora, esforço-me mais em retornar às pessoas com quem não converso há algum tempo. Ao reativar um de seus muitos laços latentes, o contato geralmente se mostra satisfeito em falar com ele. Sua generosidade e gentileza lhe renderam confiança. São gratos pela ajuda no passado e sabem que ela não veio com exigências implícitas de retribuição, pois ele sempre se mostrou disposto a compartilhar conhecimentos e dar conselhos. Em 2006, Rifkin estava procurando um orador para uma reunião da 106 Miles. Reconectou-se com Evan Williams, que, embora tivesse ficado famoso e andasse extremamente ocupado com o lançamento do Twitter, aceitou o convite. Abre aspas. 5 anos depois, quando lhe pedimos para falar ao grupo, ele ainda não se esquecera do contrato de 2001 com a Blogger, fecha aspas, diz Rifkin. O tipo de predisposição favorável que doadores como Rifkin constroem é tema de pesquisas fascinantes. Em geral, os pesquisadores de redes sociais mapeiam as trocas de informações, os fluxos de conhecimentos entre pessoas. Mas quando Wayne Becker colaborou com o professor Rob Cross, da Universidade da Virgínia, e com Andrew Parker, da IBM, ele constatou que também era possível rastrear os fluxos de energia através das redes de contatos. Em várias organizações, os funcionários avaliaram suas interações um com os outros em uma escala que ia muito desenergizante a muito energizante. Os pesquisadores criaram um mapa de rede de energia que parecia um modelo de galáxia. Os tomadores eram buracos negros, sugavam energia daqueles que os cercavam. Os doadores eram sóis, projetavam luz em toda a organização. Eles criavam oportunidades para os colegas contribuírem, em vez de imporem ideias e reivindicarem créditos pelas realizações. Ao discordarem das sugestões, os doadores demonstravam respeito pelas pessoas que as expunham, em vez de as menosprezarem. Quem mapear a energia na rede de relacionamentos de Adam Rifkin verá que ele atua como Sol em muitos sistemas planetários. Vários anos atrás, numa festa, Rifkin conheceu um empreendedor em dificuldade chamado Raymond Ruff. Começaram a conversar e Rifkin lhe deu vários conselhos. 6 meses depois, Ruff estava construindo uma startup e procurou Rifkin à procura de orientação.
Este respondeu na hora e marcaram um café da manhã para o dia seguinte. Durante o encontro, Rifkin passou 2 horas dando mais dicas a Ruth. Poucos meses depois, os caminhos de ambos se cruzaram de novo. Ruth passara 2 anos sem renda. Não tinha dinheiro nem para consertar o encanamento da casa, o que o levou a se matricular numa academia de ginástica, onde tomava banho. Ao se encontrarem lá por acaso, Rifkin perguntou pela startup e lhe ofereceu algumas ideias inestimáveis sobre como reposicionar a empresa no mercado. Em seguida, apresentou Ruth a um investidor de risco que acabou financiando o negócio e entrando para o conselho de administração. Os dois se reuniam para conversar a meu respeito e para discutir como poderiam me ajudar, conta Ruth. A empresa Graph Science se tornou uma das principais prestadoras de serviços de pesquisa analítica do Facebook em todo o mundo, o que, segundo Ruth, jamais teria acontecido sem a ajuda de Rifkin. Rifkin conseguiu até melhorar projetos de um roteirista e diretor de Hollywood, como veremos no capítulo 8. Eles se conheceram porque Rifkin divulgava abertamente suas informações sobre contatos na internet. Numa conversa casual, o diretor de Hollywood mencionou que concluíra havia pouco a produção de um seriado de TV, Showtime, e pediu ajuda a Rifkin. Embora ele seja muito bem sucedido em seu campo de atuação, eu não tinha muita fé na capacidade dele como relações públicas em Hollywood, diz o diretor. Como eu estava errado. Em 24 horas, Rifkin marcara reuniões e exibições privadas do programa com executivos de alto nível do Twitter e do YouTube. O diretor de Hollywood explica. É importante enfatizar que Adam não tinha interesse algum no sucesso do meu programa. Qualquer que fosse o resultado, ele não ganharia nem perderia. Fazendo jus à fama de generoso, porém, ele não poupou esforços para nos oferecer numerosas oportunidades. Ele sozinho foi responsável por artigos positivos e de destaque em vários veículos nacionais, assim como pela incrível publicidade nas mídias sociais. No final das contas, a generosidade dele foi muito mais abrangente e eficaz que o trabalho do nosso bem remunerado Relações Públicas. Em consequência, o seriado recebeu as mais altas avaliações já atribuídas a um programa naquele horário em toda a história do Showtime. A rede, muito impressionada com os números de nosso modesto programa, já deu sinal verde para outro seriado. Os atos solidários dele garantiram o êxito do primeiro programa e a aprovação do próximo. Para alguém que provoca tanta vibração e inspira tamanha predisposição positiva, o ato de se reconectar é uma experiência estimulante. Pense nas 265 pessoas sobre as quais Rifkin escreveu recomendações positivas no LinkedIn ou nas centenas de empreendedores que ele ajudou na 106 Miles. Não é difícil imaginar que todas ficarão entusiasmadas com a oportunidade de se reconectarem a ele e de também o ajudarem, caso venham a perder contato. Mas Adam Rifkin não está atrás da ajuda delas, ao menos não para si mesmo. O verdadeiro propósito de Rifkin é alterar nossas premissas sobre como construímos rede de relacionamentos e sobre quem deve se beneficiar delas. Para ele, devemos vê-las como meios de criação de valor para todos, não apenas para nós mesmos. E está convencido de que essa abordagem de doador sobre o networking pode mudar a norma tradicional de reciprocidade de uma maneira altamente produtiva para todos os participantes. O favor de 5 minutos. Em 2012, uma recrutadora do LinkedIn, Stephanie,
recebeu a incumbência de listar as 3 pessoas que exerceram maior influência na carreira dela. Adam Rifkin ficou surpreso ao descobrir que constava da lista. Depois de um único encontro, meses antes, Stephanie estava procurando emprego e conheceu Rifkin por meio de um amigo de um amigo. Ele a orientou basicamente por mensagem de texto e a ajudou a encontrar oportunidades. Ela lhe enviou um e-mail de agradecimento em que se prontificou a lhe retribuir. Abre aspas. Sei que nos encontramos pessoalmente apenas uma vez e que conversamos pouco, mas você me ajudou muito mais do que imagina. Eu realmente gostaria de fazer algo que pudesse recompensá-lo. Fecha aspas. Mas Stephanie não queria prestar um favor apenas a Adam Rifkin. Na verdade, ela se dispôs a participar de uma reunião da 106 Miles com empreendedores do Vale do Silício. Stephanie deu feedback aos empreendedores sobre suas ideias e se ofereceu para testar os protótipos de seus produtos, assim como para facilitar conexões com potenciais colaboradores e investidores. O mesmo padrão se repete com muitas outras pessoas que recebem ajuda de Rifkin. Raymond Ruff comparece com frequência nas reuniões das 106 Miles para auxiliar outros empreendedores. Assim também age um engenheiro chamado Bob, que conheceu Rifkin em um bar em 2009. Ao saber que o novo conhecido estava sem trabalho, Rifkin o apresentou a algumas pessoas, até que Bob conseguiu emprego. Mas a empresa faliu, deixando-o de novo desempregado. Rifkin fez novos contatos que renderam um emprego para Bob numa startup, adquirida 6 meses depois pelo Google. Hoje, Bob é um engenheiro bem-sucedido do Google e está retribuindo a ajuda recebida por meio da 106 Miles. Essa é uma nova forma de reciprocidade. Na velha escola do toma lá da cá, as pessoas atuavam como compensadoras, trocando valor umas com as outras. Ajudávamos aquelas que nos ajudavam e só dávamos algo àquelas de quem queríamos algo em troca. Hoje, porém, doadores como Adam Rifkin são capazes de desenvolver um mecanismo de reciprocidade mais poderoso. Em vez de permutar valor, Rifkin almeja adicionar valor. As doações dele são regidas por uma regra simples: o favor de 5 minutos. Você deve se dispor a fazer por qualquer pessoa algo que lhe exija 5 minutos ou menos. Rifkin não pensa em como a pessoa a quem ajuda lhe retribuirão, enquanto os tomadores e os compensadores acumulam grandes redes de relacionamentos. Os primeiros para parecerem importantes e terem acesso a conexões poderosas, os segundos para cobrar favores. Rifkin o faz como meio de criar novas oportunidades para se doar. É como diz Robert Putnam, cientista político de Harvard, abre aspas, farei isso por você sem esperar qualquer retribuição específica, na expectativa segura de que alguém fará algo por mim mais adiante. Fecha aspas. Ao se sentirem gratas pela ajuda de Rifkin, as pessoas que dele receberam algo, como Stephanie, se tornam mais propensas a retribuí-lo a terceiros. Sempre me achei muito autêntica e generosa, diz Stephanie, mas tentava ocultar essas características a ser mais competitiva, como condição para vencer. A lição importante que aprendi com Adam é que você pode ser realmente generoso e mesmo assim progredir. Toda vez que compartilhava com altruísmo habilidades ou conexões, Rifkin estimula outros de sua rede de relacionamentos a agir como doadores. Quando pede ajuda, geralmente o faz para auxiliar alguém.
Essas atitudes aumentam as chances de que os participantes da sua vasta rede de relacionamentos também adicionem valor em vez de trocar valor, abrindo as portas para que ele e outros recebam benefícios de pessoas a quem nunca ajudaram e até de desconhecidos. Ao construírem redes de relacionamentos, os tomadores tentam reivindicar tanto valor quanto possível para si mesmos, a partir de um bolo de tamanho fixo. Já os doadores, como Rifkin, ao criarem redes de relacionamentos, aumentam o bolo com o acréscimo de novos ingredientes, para que todos recebam uma fatia maior. Nick Sullivan, empreendedor que se beneficiou com a ajuda de Rifkin, afirma: Adam exerce o mesmo efeito sobre todos nós, nos motiva a ajudar os outros. Ruth se estende um pouco mais. Adam sempre se empenha para que as pessoas a quem auxilia também façam algo por outras pessoas. Quando alguém ganha com os conselhos dele, Rifkin também se esforça para que o beneficiário ajude outras pessoas a quem ele também dá conselhos. E assim, reforça o networking, garantindo que todos os participantes da rede prestem favores uns aos outros. Pesquisas de ponta mostram como Rifkin motiva outras pessoas a doar. Os atos generosos, sobretudo quando notórios e consistentes, estabelecem um padrão que muda os estilos de reciprocidade de outras pessoas dentro de um grupo. Acontece que doar pode ser contagioso. Em um estudo, James Fowler e Nicholas Christakis, especialistas em contágio, descobriram que as doações se difundem com rapidez e amplitude dentro das redes sociais. Quando alguém opta por contribuir para o grupo reiteradamente, ainda que com algum prejuízo pessoal, outros participantes tornam-se mais propensos a contribuir em outras ocasiões. Mesmo ao interagir com pessoas que não estavam presentes no ato da doação original. Essa influência persiste ao longo de sucessivos períodos e se difunde até 3 graus de separação, de pessoa para pessoa e para outra e outra, dizem Fowler e Christakis, de maneira que cada contribuição adicional de alguém no primeiro período se triplica ao longo do experimento por outros participantes que são influenciados de maneira direta ou indireta para, em consequência, contribuir mais. Ao depararmos com novas situações, observamos os outros em busca de pistas sobre comportamentos adequados. Quando testemunhamos doações sendo praticadas, elas se transformam em norma e passamos a praticá-las nas interações com os outros. Como exemplo, imagine que você esteja participando de um grupo de 4 pessoas. Nenhuma delas se conhece e todas tomarão decisões anônimas, sem oportunidade de se comunicar durante 6 rodadas. Em cada rodada, cada participante receberá $3 e escolherá entre ficar com o dinheiro ou dá-lo ao grupo. Se ficar com o dinheiro, você receberá os $3 integralmente. Se der o dinheiro ao grupo, cada participante receberá $2, inclusive você. Ao fim de cada rodada, todos os participantes saberão o que os outros decidiram. O grupo ficará em melhores condições se todos doarem. Cada membro receberá $8 por rodada, até o total máximo de $48 ao fim das 6 rodadas. Mas, se só você doar, você só recebe $12, o que gera um incentivo para tomar, o que lhe garantirá $18.
Como não é possível se comunicar com os outros participantes, doar é uma estratégia arriscada. No estudo em si, porém, 15% dos participantes eram doadores contumazes. Contribuíram para o grupo em todas as 6 rodadas, optando pelo sacrifício pessoal em benefício do grupo. E a decisão não foi tão prejudicial quanto seria de esperar. Surpreendentemente, os doadores contumazes ainda se deram bem. Levaram uma média 26% a mais que os participantes dos grupos sem um único doador contumaz. Como foi possível doar mais e receber mais? Quando os grupos incluíam um doador contumaz, os outros membros contribuíam mais. A presença de um único doador foi suficiente para estabelecer o padrão de doar. Agindo assim, os participantes foram capazes de melhorar a situação de todos os membros e ainda acabar recebendo mais. Embora recebessem 50% menos em cada contribuição, produziam uma soma maior para todos os participantes ao inspirarem os outros a doar. Os doadores melhoraram o padrão e aumentaram o bolo para todo o grupo. Nesse experimento, os doadores contumazes faziam o equivalente a um favor de 5 minutos ao contribuírem com dinheiro em todas as rodadas. Realizavam pequenos sacrifícios para beneficiar todos os membros, o que inspirava os demais participantes a agir da mesma maneira. Por meio de favores de 5 minutos, Rifkin está ampliando o bolo para toda a sua rede de relacionamentos. Na 106 Miles, a norma é todos os 5.000 empreendedores ajudarem uns aos outros. Abre aspas. Você não faz um favor a alguém por esperar algo em troca. Fecha aspas, explica Rifkin. O objetivo do grupo é infundir o valor de doar. Não se trata de transações, não é preciso permutar. Ao fazer algo por alguém no grupo, quando você precisar de qualquer coisa, algum participante também o ajudará. Para os tomadores e compensadores, esse tipo de boa ação reiterada ainda parece um tanto arriscado. Doadores como Adam Rifkin conseguem manter a produtividade, sobretudo quando não há garantias de que a ajuda prestada será revertida diretamente em proveito deles. Para esclarecer a questão, Frank Flynn, professor de Stanford, fez um estudo com engenheiros de uma grande empresa de telecomunicações de São Francisco. Pediu a eles que avaliassem a si mesmos e uns aos outros sobre como davam e recebiam ajuda entre si, de maneira a identificar os doadores, os tomadores e os compensadores. Também pediu a cada engenheiro que avaliasse a postura de 10 outros engenheiros, até que ponto impunham respeito. Os tomadores eram os que tinham o mais baixo status. Fechavam portas ao pedirem favores constantes, mas raramente os retribuíam. Os colegas os consideravam egoístas e os puniam com falta de respeito. Os doadores desfrutavam do mais alto status, superando os compensadores e os tomadores. Quanto mais generosos eram, mais respeito e prestígio angariavam entre os colegas. Embora doassem mais do que recebiam, os doadores sinalizavam suas habilidades singulares, demonstrando valor e revelando boas intenções. Apesar da alta estima que cultivavam entre os colegas, os doadores enfrentavam um problema: a produtividade menor.
Durante 3 meses, Flynn mediu a quantidade e a qualidade do trabalho de cada engenheiro. Os doadores eram mais produtivos que os tomadores, trabalhavam com mais afinco e executavam mais. Os compensadores, porém, eram os mais produtivos, superando os doadores. O tempo dedicado pelos doadores a ajudar os colegas aparentemente prejudicava a capacidade deles de terminar tarefas, relatórios e esboços. Os compensadores eram mais propensos a pedir favores e receber ajuda, o que talvez os mantivesse no rumo. À primeira vista, o estilo de networking dos doadores seria um obstáculo ao bom desempenho no trabalho. Se eles sacrificam a produtividade ao ajudarem os colegas, será que vale a pena ser generoso? Adam Rifkin, no entanto, consegue ser doador e manter a produtividade alta, inclusive como fundador de várias empresas bem-sucedidas. Como será que ele evita o dilema entre doação e produtividade? Dando mais. No estudo dos engenheiros, os doadores nem sempre assumiam o ônus da baixa produtividade. Flynn determinou se os engenheiros eram doadores, compensadores ou tomadores, pedindo aos colegas que avaliassem se eles davam mais, o mesmo ou menos do que recebiam. Com isso, alguns poderiam ser considerados doadores, mesmo que não ajudassem os outros com muita frequência, mas pedissem menos em troca. Quando Flynn examinou os dados com base na frequência com que os engenheiros davam ou recebiam ajuda, a produtividade dos doadores só era baixa quando doavam com pouca frequência. De todos os engenheiros, os mais produtivos eram aqueles que doavam com mais frequência e doavam mais do que recebiam. Eles eram os verdadeiros doadores, que apresentavam a mais alta produtividade e desfrutavam do mais alto status. Eram reverenciados pelos pares. Ao doarem com frequência, os engenheiros conquistavam mais confiança e atraíam mais ajuda valiosa de todo o grupo de trabalho, não apenas das pessoas que auxiliavam. Foi exatamente o que aconteceu com Adam Rifkin e seus favores de 5 minutos. Nos tempos anteriores às mídias sociais, ele talvez tivesse ficado no anonimato. No mundo conectado, porém, a reputação dele como doador viajou com rapidez. Abre aspas. Ele não demora muito para obter financiamento para seus novos empreendimentos, diz Ruth com certo espanto. A reputação dele é excelente. Todos sabem que ele é um cara legal. Este é o dividendo que recebe por ser quem é. A experiência de Rifkin mostra como os doadores são capazes de desenvolver e explorar redes de relacionamentos extremamente ricas, por causa da maneira como interagem com outros participantes. Os doadores criam padrões que fornecem e agregam valor, em vez da cobrança ou da permuta, aumentando o bolo para todos os envolvidos. Quando realmente precisam de ajuda, podem se reconectar com os laços latentes, recebendo favores de fontes quase esquecidas, mas confiáveis. Resumirei o segredo do sucesso numa única palavra: generosidade. Escreve Keith Ferrazzi. Abre aspas. Se suas interações forem regidas pela generosidade, as recompensas logo aparecerão. Fecha aspas. Talvez não seja coincidência do fato de Ivan Misner, fundador do BNI, a maior organização de networking de negócios do mundo, precisar de apenas 3 palavras para descrever sua filosofia norteadora: os
doadores ganham.